Capítulo 232. 13º estágio celestial da condensação de sangue. Um mês se passou silenciosamente sob essa atmosfera tensa. Todo o mosteiro estava se preparando nervosamente para a batalha. Todos dentro do mosteiro estavam focados em aumentar loucamente suas bases de cultivo. Mas havia um certo lugar a milhares de quilômetros do mosteiro. Uma pessoa estava de pé no pico de uma montanha nua. Ti surgiu de seu corpo e seu sangue se enfureceu como um rio. Um estrondo alto fez toda a montanha tremer. Uma aura poderosa rugiu de seu corpo, subindo para o céu. A luz dourada veio de trás dele, fazendo-o parecer banhado em névoa dourada. Finalmente alcancei o 13º estágio celestial da condensação de sangue. As vestes de Long Shen tremulavam, seus longos cabelos constantemente dançando. Seu sangue circulava rapidamente, liberando energia ilimitada. Um raio brilhou quando ele olhou para o céu, e uma vontade veio de dentro dele que queria destruir todo o céu e a terra. Atualmente, ele já havia absorvido todo o sangue da essência das 10.000 bestas. Quando ele acabou de avançar para o 13º estágio celestial, todo o sangue em seu corpo assumiu um brilho dourado. Enquanto seu sangue circulava dentro de seu corpo, o poder que ele trazia fazia até ele se sentir assustado. A única coisa lamentável foi que Long Shen não conseguiu avançar para o reino da transformação do tendão, não importa o quanto ele tentasse. Parecia que ainda faltava alguma coisa. No entanto, isso não o impediu de ficar incrivelmente animado. Seu corpo físico se tornou muito mais forte. Mesmo ele mesmo não sabia o quão forte ele era agora. À medida que sua base de cultivo crescia, a capacidade de sua estrela Feng Fu aumentava ainda mais, armazenando cada vez mais Qi espiritual. E o mais emocionante de tudo era que seus meridianos haviam se expandido mais uma vez. Na verdade, eles praticamente cresceram 10 vezes de tamanho, permitindo que ele atingisse um nível de força sem precedentes. De repente, Long Shen rugiu para os céus e o anel divino apareceu atrás dele. Sua aura imediatamente explodiu como um vulcão e um pilar de Ti disparou para o céu. As nuvens negras acima dele imediatamente começaram a roncar e dezenas de raios se chocaram contra ele. Todos aqueles raios pousaram em seus braços erguidos e seu corpo foi imerso na força do trovão. Um som crepitante veio de seu corpo. Desde que ele avançou para o 13º estágio celestial, Long Shen descobriu que, desde que ele convocasse seu anel divino e seu Ti subisse ao céu, era como se aquelas nuvens negras que constantemente pairavam sobre esta montanha tivessem sido provocadas e eles lançariam seus raios contra ele. No começo, foi extremamente cansativo para ele, mas aos poucos ele se acostumou. Cada vez que avançava, convocava mais raios para temperar seu corpo físico. Ele descobriu que este era um método excelente. As impurezas em seu corpo foram todas expelidas à força, e a taxa em que seu sangue ficou dourado aumentou. Mas o mais emocionante de tudo era que aquelas runas embrionárias da força do trovão em seu corpo estavam se tornando cada vez mais claras. A princípio, eles eram veigos e confusos, mas agora eram claros e substanciais. Ele condensaria seu sangue, reuniria raios e aumentaria o poder de seu corpo físico. Ele havia avançado 3 vezes agora praticamente de uma só vez.
Agora que ele havia avançado para o 13º estágio celestial, aqueles raios não eram mais capazes de representar qualquer ameaça para ele. Então agora ele estava apenas focado em absorver o máximo de força do trovão que pudesse. Se você olhasse para ele de longe, veria uma figura coberta por uma chuva de raios, uma visão extremamente chocante. Long Shen precisava emprestar a força do trovão para temperar seu corpo físico. Ser atingido por esses raios aqui era muito mais simples do que se ele tivesse que usar sua própria força do raio para temperar seu corpo. Na verdade, este lugar agora era indolor, bem como mais seguro, rápido e com economia de energia. Ele endureceu seu corpo por 3 dias seguidos antes de sentir que seu corpo havia atingido um limite. Não importava quanto mais força do trovão ele usasse para temperar seu corpo, não tinha mais utilidade. Além disso, ele percebeu que a força do trovão aqui estava ficando mais fraca agora. Olhando para o céu, ele viu que aquelas nuvens negras que flutuavam constantemente sobre esta montanha haviam se tornado muito mais finas. Ele sabia que havia usado todo o poder aqui. Este lugar em particular era um ambiente especial. As nuvens de tempestade aqui provavelmente estavam se acumulando por sabe-se lá quantos anos, e agora ele praticamente esgotou tudo isso. Guardando seu anel divino, a tempestade de raios também parou repentinamente. O estrondo de seu corpo desapareceu e tudo voltou ao normal. Long Shen esmagou o próprio estômago com o punho. Um barulho alto e estrondoso soou e a rocha sob seus pés rachou. Se eu tivesse tanto poder naquela época, eu teria que arriscar minha vida contra o Uchi. Eu poderia facilmente esmagá-lo até a morte agora. Long Shen agora era tão forte que se o Uchi lutasse com ele agora, ele nem precisaria entrar em um estado de batalha para derrotá-lo. Isso encheu Long Shen de confiança para o próximo julgamento contra os demônios corruptos. De acordo com as configurações do julgamento, matar um único discípulo externo do caminho corrupto valia 5.000 pontos. Matar um discípulo interno valia 30.000 pontos, e matar um discípulo central valia 200.000 pontos. Essa foi uma oportunidade incrível. Quando Long Shen comprou ingredientes medicinais no pavilhão Xuantian, ele viu alguns dos ingredientes medicinais para a pílula Aliot. Mas esses ingredientes medicinais eram raros e exigiam milhares de pontos para serem comprados. Os mais caros até exigiam dezenas de milhares de pontos. Long Shen não tinha pontos suficientes para comprá-los. E então Long Shen nem pensou neles por enquanto. Os ingredientes medicinais necessários para refinar a pílula Aliot eram muito caros. Além disso, mesmo que ele reunisse todos os ingredientes medicinais no mosteiro, ele ainda não seria capaz de refinar a pílula. Havia alguns ingredientes medicinais que não existiam no mosteiro. Mas esta ainda era uma oportunidade extremamente importante para ele. Ele ainda deve reunir o máximo possível dos ingredientes da pílula Aliot. No futuro, se ele tiver algum encontro de sorte, poderá encontrar os outros ingredientes. Então ele poderia condensar seu Aliot Star, com a sobreposição de ambas as estrelas, ele seria capaz de manter a armadura de batalha Feng Fu por ainda mais tempo. Atualmente, ele só conseguiu usá-lo por alguns momentos antes de desaparecer.
Mais importante ainda, ele ainda não sabia que tipo de mudanças ocorreriam com a Nine Star Hegemon Body Art uma vez que ele condensasse a Elliot Star. Só de pensar nisso, Long Shen se encheu de ansiedade. A maioria das roupas que ele usava desta vez já havia se transformado em cinzas pelo raio, então Long Shen vestiu algumas roupas novas. Olhando para as nuvens negras que se tornaram muito mais finas, ele sorriu, obrigado. A força do trovão em seu corpo havia se tornado muito mais sólida agora. Na verdade, foi tão forte que o chocou. Depois de experimentar o temperamento desse raio, Long Shen estava confiante em ser capaz de sobreviver ao próximo castigo celestial. Quando Long Shen voltou ao mosteiro, ele sentiu claramente a atmosfera muito mais grave. No enorme mosteiro, além de alguns trabalhadores, não havia quase mais ninguém por perto. Muito provavelmente, todos eles estavam cultivando em reclusão. Long Shen chegou à facção Revanars e descobriu que ele estava certo. Todos estavam em suas cavernas imortais cultivando. Suas formações de pedra espiritual foram levadas ao máximo enquanto aumentavam loucamente sua base de cultivo. Embora aumentar a base de cultivo assim não fosse uma coisa tão boa e enfraquecesse suas fundações, eles estavam prestes a enfrentar o julgamento do demônio corrupto. Naquele tipo de ambiente onde a vida e a morte eram separadas por uma linha tênue, suas bases rapidamente se estabilizariam novamente. Aumentar tão rapidamente sua base de cultivo neste momento não causaria nenhum problema. O mais importante era que cada pequeno aumento de força daria a eles uma chance um pouco maior de sobreviver. Sob as ordens do mosteiro, se eles não ousassem participar desse julgamento, seriam diretamente expulsos do mosteiro. Eles eram todos cultivadores. Se eles recusaram porque temiam a morte, então não havia sentido em cultivar. Quando Long Shen entrou em sua caverna imortal, Tangvanr, que estava cultivando, abriu os olhos. Long Shen ficou surpreso ao ver o quão poderosa sua aura havia se tornado. Na verdade, ainda estava crescendo rapidamente. Ao ver Long Shen, ela não conseguiu conter um sorriso feliz. Mas rapidamente reverteu e ela repreendeu: para onde você fugiu? Você saiu por mais de um mês. Achei que você tivesse fugido. Long Shen riu: ah, eu realmente fugi. Mas então, no meio do caminho, eu simplesmente não suportava deixar minha deusa e então voltei. Tudo o que você sabe fazer é falar besteiras. Tangvanr revirou os olhos para ele. Mas de repente ela olhou para ele com choque e confusão. Por que sua base de cultivo parece tão estranha? Parece o pico da condensação de sangue, mas também não é totalmente assim. Como é que eu sinto uma pressão tão poderosa de você que faz meu coração bater forte? Long Shen empurrou o cabelo para trás e assumiu uma postura extremamente chamativa, reclamando amargamente: você também sabe que gosto de ser discreto e não chamar a atenção, mas é sempre muito difícil. À medida que minha base de cultivo aumenta a cada dia que passa, meu próprio charme também aumenta como o sol do leste, meu brilho brilhando sem parar. Toda mulher sentirá imediatamente seu coração batendo forte quando me virem. Tangvanr estava ouvindo seriamente no começo, mas depois de ouvir apenas metade, sua expressão tornou-se de completo desdém. Obviamente, seus corações estão batendo forte. Se não estivessem batendo, estariam mortos.
Se você não quer me dizer, então tudo bem. Pare de ser tão irreverente e loquaz. Você é o pivô de toda a Revanars Alliance, então preste mais atenção à sua imagem, disse Tangvanir. O que, como estou? Você é o velho chefe quero dizer, você é o líder da facção, você não pode afastar sua responsabilidade. Long Shen balançou a cabeça. Ele definitivamente não queria ser o foco de todos. Quanto mais responsabilidade ele tivesse, menos liberdade ele teria. Ele preferia ser livre e fácil, sem quaisquer restrições. Long Shen, estou falando sério com você. Tente ser um pouco mais normal. Tangvanir estava um pouco irritado e com raiva. Até seus olhos ficaram um pouco mais vermelhos. Long Shen ficou surpreso, prometendo, tudo bem, vou fingir ser normal por um tempo. Explique-me. Tangvanir quase riu. Esse sujeito nunca foi normal, então ouvir isso quase a fez enlouquecer de alegria. Tentando manter a voz o mais normal possível, começou a explicar. Long Shen, para falar a verdade, nunca quis ser o líder da facção. Fui forçado pela minha família. A razão pela qual a facção Revanars pode atingir esse nível é praticamente tudo por sua causa. Embora todos me respeitem, até eu sei que é você quem é o ídolo e o pilar espiritual deles. Posso ver o fanatismo em seus olhos. Eles dariam suas próprias vidas por você. Long Shen, pelo bem de todos, inclusive de mim, espero que você mais uma vez me ajude a assumir parte dessa responsabilidade. Não quero que tantos irmãos e irmãs morram para os discípulos corruptos por causa dos meus fraquessos. A voz de Tangvanir estava perto de implorar. Ela sabia que não havia mais ninguém que pudesse ser um líder melhor para a facção Terra do Céu além de Long Shen. Contanto que ele concordasse em liderar todos, isso definitivamente reduziria as baixas e ferimentos ao mínimo. Ela sabia que de todos, apenas Long Shen possuía essa habilidade. Mas Long Shen sempre agiu tão descuidadamente o dia todo. Você nunca seria capaz de dizer exatamente o que ele estava realmente pensando por dentro. Isso fez com que ela se sentisse um pouco insegura sobre ele e, portanto, para a segurança de todos, ela teve que explicar isso claramente a Long Shen. Ela não se importaria em desistir de sua posição para ele. Long Shen sorriu amargamente e suspirou, embora eu saiba que esse tipo de responsabilidade é apenas uma prisão, ainda tenho que me espremer para dentro. Se eu entrar naquela prisão, então eu sou um idiota, mas se eu não entrar, eu seria ainda pior do que um idiota. Tudo bem, eu vou ser um idiota. O significado de Long Shen era óbvio. Ele carregaria esse fardo emocional. Se ele se recusasse a aceitar, seria apenas um pedaço de lixo que nem se importava com seus amigos. Às vezes, ser um idiota era a melhor escolha. Obrigado, Long Shen. Tangvanir abraçou Long Shen emocionalmente, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela pensou que Long Shen iria repreendê-la por ser muito emotiva e de coração mole. Anteriormente, ele já havia avisado a ela para não agir com emoção. Mas ela ainda não foi capaz de conter todas as suas emoções. Ela não queria ver nenhuma das pessoas ao seu lado morrer. Agora, implorando a Long Shen, ela o arrastou para essa confusão emocional. Embora Long Shen soubesse que isso era um pântano, ele ainda assim pulou.
Isso a tocou profundamente, mas também a encheu de vergonha e culpa. E então ela continuou a soluçar levemente no peito de Long Shen. Long Shen ainda estava hesitando se deveria tirar vantagem de uma beldade em seus braços quando toda a montanha começou a tremer e um grito alto soou. Capítulo 233. O grito do saber abala os céus. Irmão Long, voltamos. Um rugido alto que podia ser ouvido a dezenas de quilômetros de distância soou. Essa era a voz de Wild. Tangvanher deixou apressadamente o abraço de Long Shen e enxugou suas lágrimas. Saindo para olhar, eles primeiro viram duas figuras se aproximando. Esses dois eram Wild e Little Snow. Nas costas de Wild havia um novo porrete com pontas que era ainda maior que o antigo. A cabeça do velho porrete tinha a espessura de um balde, este novo foi várias vezes isso. O clube inteiro estava escuro como breu e emitiu uma pressão poderosa. Afinal, uma clava com pontas por si só já parecia uma arma feroz e aterrorizante. Mas o mais assustador de tudo era que, a cada passo que Wild dava, a terra tremia. As pedras grossas que pavimentavam o caminho por onde ele caminhava rachavam a cada passo. No momento em que Wild e Little Snow correram todo o caminho até o pico da montanha, o caminho de pedra bem pavimentado havia se reduzido a pedacinhos. Long Shen poderia facilmente dizer o quão assustador era o peso da nova arma de Wild. Se não fosse, não havia como ele esmagar aquelas pedras assim. Cada pedra que abriu esse caminho tinha entre 5 a 6 metros de espessura. Pequeno companheiro, eu disse para você prestar atenção em seus passos. Você pelo menos me ouviu. Atrás de Wild e Little Snow estava Keming. Vendo este caminho de pedras quebradas, ele não pôde deixar de gritar furiosamente. Mas ele ainda tinha uma expressão orgulhosa e mimada, apesar de sua raiva. Little Snow correu para Long Shen como uma rajada de vento. Hoje em dia, Little Snow havia crescido ainda mais, seu corpo com pelo menos 10 metros de comprimento. Sua aura também estava se tornando cada vez mais poderosa. Além disso, suas feridas já haviam desaparecido e seu pelo branco praticamente brilhava. Você avançou. Long Shen olhou para Little Snow incrédulo. A aura de Little Snow já havia atingido o meio da terceira fileira. A pressão dominadora de uma besta mágica de terceira categoria fez com que as pessoas não ousassem olhar para ele diretamente. Little Snow esfregou a cabeça contra o corpo de Long Shen. Apesar de ter avançado tanto, Little Snow ainda era como era quando era apenas uma pequena bola de pelo e estava cheio de amor por Long Shen. Irmão Long, deixe-me mostrar minha nova arma. É incrível. Wild era como uma criança, balançando sua clava para frente e para trás, fazendo a terra tremer. Parecia que o ar estava prestes a explodir e uma enorme tempestade de vento explodiu. Tangvanher ficou surpreso. Apenas o vento de uma onda de seu clube cravado era 10 vezes mais forte do que o ataque de um especialista em transformação de tendão. Ela estava prestes a bloquear aquela rajada de vento quando Long Shen apareceu diante dela. Aquele terrível vendaval de vento trovejou como um mar furioso. Mas Long Shen era como uma pedra pesada e, não importava o quanto o vento uivasse, era incapaz de movê-lo nem um pouco. Long Shen também ficou impressionado. Depois de ficarem separados por um mês, a força física de Wild atingiu um nível assustador.
Apenas aquele vendaval teria sido capaz de quebrar facilmente os ossos de um discípulo da transformação do tendão. Se fossem atingidos diretamente por aquela clava com pontas, seriam esmagados. Irmão Long, como é? Meu mestre fez isso para mim. Wilde colocou a clava com pontas no chão, fazendo com que toda a montanha tremesse e a pedra abaixo dele rachasse ainda mais. Pancada! Keming algemou Wilde na parte de trás de sua cabeça. Ele era muito baixo, então ele teve que pular para fazer isso. Pirralho, quantas vezes eu já disse para você ser gentil? Você está tentando derrubar todo o mosteiro, enfurecido Keming. Mas apesar de soar tão furioso, ele estava claramente muito satisfeito. Qualquer um provavelmente poderia dizer que ele estava realmente completamente encantado. Ele o estava repreendendo, mas ver o quão poderoso seu próprio aprendiz era o deixou incrivelmente orgulhoso. Quanto àquelas pedras quebradas, elas não significavam nada. O mosteiro tinha muitos trabalhadores preguiçosos que não faziam nada para ganhar seu sustento. Agora eles finalmente tinham algum trabalho a fazer. A cada passo que Wilde dava, ele fazia a montanha tremer incessantemente. Muitas pessoas correram para fora de suas cavernas imortais com alarme, pensando que algum tipo de terrível besta mágica estava atacando. Eles só relaxaram quando viram que eram apenas Wilde e Little Snow, e guardaram suas armas. Mas então, vendo aquele caminho de pedras quebradas, todos ficaram chocados. Quando Keming viu aquelas expressões, ele ficou ainda mais orgulhoso e satisfeito. Ele pode estar agindo como se estivesse calmo por fora, mas suas habilidades de atuação eram incrivelmente deficientes. Todos podiam dizer claramente o que ele estava pensando. Tangvanger foi surpreendido por Keming riu. Esta dupla de mestre e aprendiz eram ambos excêntricos adequados um ao outro. Mas vendo aquele porrete na mão de Wilde, todos ficaram cheios de respeito. Mas pelo menos você finalmente me chamou de mestre pela primeira vez, riu Keming. Wilde sempre o chamava de velho, e Keming nunca se importou com isso. Pelo menos parecia um pouco mais afetuoso. Agora foi a primeira vez que Wilde o chamou de mestre, então isso naturalmente o deixou feliz. Seni, tosse, tio Keming, quão pesada é essa clava com pontas? Long Shen não pôde deixar de perguntar. 750.000 libras, respondeu Keming levemente. O que? Todos, incluindo Long Shen, ficaram estupefatos, de queixo caído. Apenas uma arma de 10.000 libras contaria como uma arma pesada. Mas o taco cravado de Wilde custava 750.000 libras. Isso foi muito chocante. Olhando para os músculos de Wilde que se projetavam loucamente e depois para aquela clava pontiaguda, todos sentiram um calafrio. O que você poderia usar para bloqueá-lo? Além disso, antes de Wilde mudar para esta nova arma, ele já havia usado a antiga para enviar Guiyang voando, quebrando os dois braços em um golpe. O corpo físico de Guiyang era incrivelmente poderoso. Se fosse outro discípulo central, eles provavelmente teriam sido esmagados até a morte com um só golpe. Agora que ele tinha essa arma ainda mais aterrorizante, havia um único discípulo no mosteiro que pudesse receber apenas um golpe de Wilde. Naturalmente, todos se voltaram para Long Shen quando pensaram nisso. Talvez em toda a sua geração,
apenas Long Shen pudesse bloqueá-lo. Aquela velha custava apenas 180.000 libras. Esta é uma arma de verdade. Wilde mais uma vez girou seu clube algumas vezes com entusiasmo. Então aquele antigo taco já tinha 180.000 libras, e este novo era várias vezes mais pesado. Todos finalmente entenderam o quão aterrorizante era a verdadeira força de Wilde. Keming viu como Long Shen estava com inveja e riu. Long Shen, da última vez eu disse que daria a você uma arma adequada. Deu uma boa olhada. Um grande sabre apareceu na mão de Keming. Tinha quase 3 metros de comprimento e todo o seu corpo era dourado, quase parecendo feito de ouro verdadeiro. A lâmina tinha 14 polegadas de largura e 3 polegadas de espessura. Linhas foram esculpidas na lâmina, e um exame cuidadoso revelou que eram esculturas de bestas antigas que eram extremamente poderosas e dominadoras. Onde a lâmina e o punho se encontravam, Long Shen notou um núcleo de cristal. O coração de Long Shen disparou, então esta era na verdade uma arma espiritual. Long Shen tinha ouvido há muito tempo que os poderosos Ford Masters podiam esculpir runas em cima de armas e incorporar um núcleo de cristal de besta mágica na arma. O poder rúnico extrairia a energia do núcleo de cristal, permitindo que a arma liberasse uma força incomparavelmente aterrorizante. Esse era o poder das armas espirituais. As armas espirituais não tinham graus ou níveis que as classificassem. Seu poder era inteiramente baseado nas técnicas do mestre da forja e na classificação e atributo do núcleo de cristal. O coração de Long Shen saltou descontroladamente. Tudo o que ele podia ouvir era o som de seu coração batendo forte. Keming colocou levemente a ponta da espada no chão e soltou. Com um som leve, as pessoas ficaram maravilhadas ao ver que a pedra dura abaixo dela foi cortada como tofu, e o sabre afundou até o cabo. É incrivelmente afiado. Todos ficaram completamente chocados. Apenas soltando-o, ele foi capaz de perfurar facilmente essas rochas. Que tipo de nitidez era aquela? Esta é praticamente uma arma de lendas. Com o irmão aprendiz sênior Long Shen possuindo este sabre, ele definitivamente será como um tigre que ganhou asas. Agora que o irmão aprendiz sênior Long Shen tem este sabre, ele será capaz de nos levar a cortar as cabeças daqueles demônios corruptos como arrancar ervas daninhas do chão. Só de pensar nisso me deixa animado. Sim, estou prestes a me mijar de emoção. Ecoou uma pessoa ao lado dele. Porra! Saia de perto de mim. Essa pessoa, que ecoou seu acordo, foi imediatamente chutada por aqueles ao seu lado. Keming viu que Long Shen parecia um pouco desapontado. Ele insistiu, experimente. Obrigado, senhor. Long Shen curvou-se para Keming, ele agarrou o punho e puxou. Mas ele ficou surpreso ao perceber que seu leve puxão, que poderia facilmente levantar dezenas de milhares de libras, apenas fazia o sabre tremer levemente. O que, na verdade, é tão pesado? Long Shen não conseguiu conter sua alegria. Quando ele viu que este sabre tinha apenas 3 polegadas de espessura, ele pensou que seria muito leve. Agora ele percebeu que estava errado. Long Shen, foi você quem disse que quanto mais pesado, melhor. Investi muito capital para fazer este sabre para você. Se você não puder usá-lo,
então terei que recuperá-lo e reciclá-lo. Ryu Keming. A última vez que viu Long Shen, ele sentiu que Long Shen já havia atingido o pico da condensação de sangue e entraria na transformação do tendão a qualquer momento. Ele previu que a força de Long Shen explodiria algumas dúzias de vezes assim que ele avançasse para o reino da transformação do tendão e, de acordo com sua força anterior, ele forjou este sabre incrivelmente pesado. Este sabre custou a ele muito tempo e esforço, e o núcleo de cristal era na verdade de uma besta mágica de 5º nível. Esse era o único núcleo de cristal de 5ª categoria que ele possuía atualmente. Originalmente, ele planejava deixá-lo para Wild. Mas Wild não tinha Ti espiritual em seu corpo e era incapaz de ativar suas runas para trazer a energia do núcleo de cristal. Assim, ele decidiu incorporá-lo neste sabre para Long Shen. Mais de um mês se passou e Long Shen não havia invadido o reino da transformação do tendão. Ele não pôde deixar de se sentir um pouco desapontado. Ele sentiu que ainda era muito cedo para dar este sabre a Long Shen, pois ele ainda não poderia usá-lo por enquanto. Não se preocupe, não vou decepcionar o tio. Long Shen sorriu e colocou as 2 mãos no cabo. Erguendo-se com toda a sua força, todas as pedras abaixo dele começaram a quebrar. As pessoas ficaram chocadas ao ver que, mesmo com todas aquelas pedras quebradas, aquele sabre realmente começou a afundar ainda mais. Ele não conseguiu retirá-lo. Aquela cena deixou todos eles estupefatos. Quão aterrorizante era esse sabre! Ele afundaria até o núcleo da Terra. Bom. Long Shen de repente riu com entusiasmo e antecipação. Seu anel divino apareceu atrás dele, e a terra explodiu. Quando ele puxou o sabre do chão, um raio terrível de saber-te disparou para o céu. O anel divino e o sabre sacudiram todo o céu e a terra. Ondas infinitas de ti subiam constantemente para o céu. Esta foi a melhor arma que Long Shen já teve em toda a sua vida. Uma poderosa pressão disparou em todas as direções. Dung dung dung. De repente, o som de um sino tocando 9 vezes soou, alarmando todos eles. Sim, o autor escreveu aqui que o Wild não possui Ti espiritual em seu corpo. Mas se você se lembra, no volume 1, foi mencionado que ele tinha Ti espiritual dentro de seu corpo e poderia usá-lo ocasionalmente. Meu palpite é que o autor refinou os pontos posteriores da trama e decidiu fazer de Wild um cultivador de corpo puro, então, de agora em diante, até que o autor mude de ideia novamente, estaremos operando com base na suposição de que o Wild não tem Ti espiritual ou não é o mesmo Ti espiritual que os outros.